doutor Chico Brito, meu xará, eu queria que você desse assim, um panorama para o nosso espectador aqui, sobre o mundo, a relação do Elon Musk no mundo. Isso só está acontecendo no Brasil, né? No resto do mundo ele obedece às constituições, obedece à lei, assina, cumpre tudo direitinho. Então, o Xandão não é ditador. No Brasil ele resolveu desobedecer. É isso ou eu estou errado na minha pensata aqui? Ao que parece, Xará, realmente há uma seletividade, né, no que o Elon Musk está decidindo cumprir ou não cumprir. O que é ainda mais curioso, né, é que a empresa respondeu ações judiciais e eleitorais, por exemplo, em São Paulo recentemente. Então, de certa forma, ela tenta responder outras decisões, né? Mas nesse caso do Elon Musk, realmente parece ser uma briga pessoal do dono da empresa com o ministro do STF a partir dessa narrativa política que está sendo construída aí, né? E como disse o Guilherme anteriormente, eu estava assistindo ele falar, o Guilherme Amado, não tem essa de um presidente de empresa decidir qual é a ordem que ele vai cumprir, qual é a ordem que ele não vai cumprir, né? Ele pode discordar, ele pode achar ruim, ele pode criticar para os outros, mas a ordem está lá para ser cumprida, né? Eu fico imaginando assim um parâmetro, a Coca-Cola é uma gigante no mundo inteiro, né? Aí a lei brasileira muda e aí detecta, olha, essa quantidade de açúcar no refrigerante não é mais permitida no Brasil. Vocês têm que mudar, porque senão não vai poder circular. Aí vem o presidente da Coca-Cola e fala, isso é inconstitucional, não vou cumprir. Aliás, vou fechar meu escritório no Brasil e aí vocês não vão poder me citar. Você acha que tem cabimento? É isso que o Elon Musk está fazendo. Né? É um negócio assim... É fácil da gente entender o que ele está fazendo, a provocação que ele está fazendo. E a lei brasileira, Rodrigo, ela é clara, né, em relação à aplicação, né, da própria legislação. Ela diz que qualquer operação aí de coleta, armazenamento, guarda, comunicação de dados, em que pelo menos um desses atos ocorre em território nacional, o que parece ser o caso, né, aplica... É obrigatoriamente respeitado da legislação brasileira, inclusive especificamente quando há oferta do serviço aos brasileiros, né? O Twitter é oferecido, agora o X é oferecido em português, né? Então não tem muita desculpa, né? O que a gente pode discutir aí é se teve o escalonamento das medidas, né? Porque dialogando com vocês, a gente tem aí essas medidas, elas são para se cumprir a ordem, né? Então elas vão escalonando e, ao que parece, o tribunal foi escalonando. Primeiro deu multa, tentou ver outras vias, tentou entender quem era o representante e isso foi crescendo. Se esse escalonamento de fato existiu, a gente precisava ver no processo que hoje em dia é sigiloso, a gente não consegue, mas seria o caminho, né? É isso. Eu também queria aproveitar, Chico, para falar dessa outra decisão do ministro Alexandre de Moraes referente à Starlink, que também me preocupa, né? No dia 18 de agosto... ele mandou bloquear as contas da Starlink, a empresa do Elon Musk, também, para garantir o pagamento de multas do próprio X. Eu pergunto, né, do ponto de vista jurídico, como que essa decisão, se já aconteceu algo parecido com isso alguma vez? E, por outro lado, se isso abriria uma possibilidade de suspender o serviço no Brasil, que é uma coisa que ainda não está posta. Só que a gente tem cidades inteiras hoje no Brasil, Amazônia, inclusive, que dependem do acesso à internet da Starlink. Olha, Gabi, olha né? quem tem contratos. Exército, Marinha, Tribunais de Justiça, Escolas da Amazônia, um leque é muita coisa. E na área rural, muita gente particularmente contrata o serviço também. Então, entender isso, né? O que estaria em jogo, do que a gente está falando, né? No caso, né, eventualmente... de cidades inteiras perderem esse único acesso à internet, né, em alguns pontos. Tem um problema em relação a essa decisão que ela não está pública, né? Então a gente não sabe exatamente o que levou o ministro a determinar isso e qual é o embasamento jurídico, né? Então é importante dizer que a gente vai ter que especular um pouco para falar sobre essa decisão aqui, né? O que veio a público é que houve o bloqueio, né? Mas não necessariamente qual foi a fundamentação. Porque na hora que a gente tem um caso como esse, de você responsabilizar uma empresa pelo que faz outra empresa, mesmo que ela tenha os mesmos donos, tem uma série de regras para você fazer isso, né? No limite, isso é mais tolerado quando, por exemplo, é uma empresa que está sendo usada de fachada, quando é uma empresa fantasma, quando existe algum tipo de fraude em especial,
né? Então, me parece que a gente teria que investigar um pouco melhor. Ao que parece também não tem um risco direto à operação da empresa Starlink, porque o que está se buscando é mais assegurar o pagamento de multa do que exatamente bloquear as atividades dessa empresa, né? O que chegou à imprensa é isso. Então, a gente tem que ficar de olho para entender em que medida, né, o Supremo Tribunal Federal forçou ou não a barra nessas regras, em especial de considerar ou não considerar essas diferentes personalidades jurídicas. Entendo que é uma medida extrema, entendo que há resistência do X, né? Mas há que se ter cuidado com esse tipo de precedente, né? E entender exatamente que tipo de fraude, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes está observando no caso.